creio que é uma mudança na situação do mundo, é o que aconteceu a partir da Tunísia na virada do ano. Um governo pró-imperialista, diga-se passagem, um partido que era afiliado à Internacional Socialista, acredite, mas era, foi derrubado por um movimento que não tem outro nome senão de revolução. Um movimento de massa que recusou qualquer composição, derrubou 1, 2, 3 governos sucessivos, em nome de uma transição democrática, e mantém, nesse sentido, a iniciativa. Um movimento de caráter revolucionário, com o surgimento de organismos construídos pelos próprios trabalhadores, pela própria juventude, pelos próprios camponeses, para tomar o futuro em suas mãos. Algo que a gente não via há muitos anos. E que provocou uma desestabilização em toda a região. No Egito, no Bahrein, na Arábia Saudita, no Iêmen, em países que a gente nem lembrava que existiam. E que agora estão no centro do noticiário mundial, justificadamente, porque são a expressão de uma reação de conjunto. Não são um problema de fundamentalismo, como no começo tentaram vender o peixe, não é um problema, entre aspas, árabe, como tivesse algum vírus que só pega na pele, de quem nasce numa certa região, com uma certa cultura, o que também não se justifica. É evidente que isso é um movimento com características próprias de uma região, mas que é, talvez, a ponta avançada de uma reação global ao endurecimento da vida dos povos do mundo como consequência da crise capitalista, que começou em 2007, 2008, e as consequências não cessam de se espalhar. Há, nesse sentido, quando os trabalhadores passam a iniciativa, e não estão simplesmente reagindo em movimentos defensivos, greves, muitas vezes importantes, mas que são defensivas, há uma diferença de quando eles começam a derrubar governo, quando eles começam a impor saídas, mesmo que ainda não seja a organização de um novo Estado, de uma nova economia, ainda não seja uma sociedade socialista, que é pelo que a gente luta, mas a gente percebe que a bola parece ter passado de campo, ou seja, que a iniciativa já não é daqueles que multiplicam os planos de austeridade, senão que a iniciativa começa a passar para o lado daqueles que sofreram nas últimas décadas, com mais força nos últimos anos, as consequências dessa política. Acho que esse é um elemento mundial novo, que eu acho que sobre o qual a gente deveria refletir. Eu, pessoalmente, depois de chegar a essa conclusão, quero dizer que só posso me indignar 2 vezes mais com alguns fatos da vida no meu país. Vem o Obama aqui em pessoa e o Partido dos Trabalhadores não é capaz de balbuciar uma posição. Depois, no dia seguinte, domingo, segunda-feira, o Obama saiu, o governo, que não tinha votado a intervenção, é verdade, tirou uma nota lá de cessar fogo, e 4 dias depois o PT tirou finalmente uma declaração. Mas é evidente que em política o tempo conta. Não era a mesma coisa que se fosse só o PT, já não digo o governo, tomar uma posição clara no momento em que o Obama em território brasileiro anunciava, com a repercussão que isso teria na mídia mundial, a começar pela mídia americana, justamente. Não é igual. E uma semana depois, acho que ninguém ficou nem sabendo fora do Brasil, se é que no Brasil ficaram, o PT tinha tomado posição. Essa é uma coisa indignante nessa situação. A segunda coisa é, isso que eu já mencionei, não vou repetir, essas medidas da cartilha do FMI que voltam. Justamente as medidas que levaram ao desastre desses países que estão revoltados em revolução, alguns deles. Que foram essas medidas que criaram essa situação. E aqui que a gente vê a desaceleração do PAC, o que se vê é o anúncio da privatização da Infraero, e no plano político, a tendência, já em alguns casos começa a se explicitar, de repetir piorado nas eleições de 2012, o tipo de aliança que foi feito em 2010. Tem gente em vários estados, muitas cidades, provavelmente vai poder testemunhar isso melhor do que eu. Então, onde está o PT nessa situação? Hoje o PT tem uma agenda que é reforma política e reforma partidária. Quando, na minha opinião, deveria estar engajado nos problemas do povo. Mas a agenda é
Reforma política e reforma estatutária, que são coisas ligadas. Bom, uma reforma política, de fato, ninguém pode estar solidário ao funcionamento do Congresso, das instituições, tal como elas estão organizadas hoje. O mínimo que a gente poderia esperar de uma reforma, e submeto isso à discussão, é a garantia do princípio democrático de um homem, um voto. E depois, a existência de um Senado, cuja função é de anular o que a Câmara decide como um fator de contenção, né? Em eleições, como vocês sabem, são amplamente dominadas pelo poder econômico. Não é um segredo, que está na imprensa, que a eleição de um deputado em São Paulo custa R$1 milhão de reais. Não é eleição, desculpa. Disputar uma eleição em São Paulo precisa do mínimo para deputado federal, precisa de um mínimo de R$1 milhão. Evidentemente, tem gente que se elege com muito mais que isso, mas não com menos. Então, um deputado pode valer $1 milhão, mas um homem não vale um voto. Você veja o que é o Brasil. A democracia nessas condições não tem como se expressar plenamente. Pergunta: o atual Congresso seria capaz de fazer uma reforma política mínima? Na maior parte das vezes, uma Assembleia Constituinte ela acaba sendo uma imposição de um movimento nas ruas. Eu fiz referência à situação do país do Norte da África, essa é uma das questões que está marcando os acontecimentos no Norte da África. Até que ponto nós podemos economizar a discussão sobre a necessidade de uma Constituinte num país como o Brasil, no momento em que se fala em reforma? Segunda questão, a reforma estatutária. Aqui, muitos acho que aqui foram delegados ao Congresso do PT. Os que não foram devem ter chegado ecos. A surpreendente votação, né, para aqueles que nós, no Diálogo Petista, tínhamos levantado essa ideia. Nós fomos lá levando essa emenda, mas sabendo que isso aí ia bater e voltar. Visto até aquela coisa óbvia, né? Um Congresso eleito pelo mecanismo do PED dificilmente vai cuspir no prato que comeu, pois quase vomitou em cima. O Congresso, mais de um terço, 40% dos delegados, para a surpresa de todos, a começar de nós mesmos, e os próprios delegados eleitos pelo PED estavam enojados do processo de eleição do PED, que já marcado pela disputa eleitoral presidencial, né, que se anunciava, tinha sido um mecanismo onde tinha, não sei se pela primeira vez, mas numa escala inédita, tinha sido influenciado, não pelo poder econômico interno, que já seria grave, que é grave, mas por outros partidos. Essa carnificina, que foi o último PED, provocou uma reação, importante isso, entre os delegados mesmo de todas as correntes confundidas. E foi o que levou, então, a não convocar um Congresso estatutário. Mas se vocês veem como o debate está aberto, aparentemente nós vamos mudar a cor das teses, tamanho, não vamos... Então, nada, o mínimo que não seja começar por rever o PED, para substituí-lo na essência, pela volta dos mecanismos onde a militância participa e controla o processo, que são os encontros, os congressos, menos que isso não seria uma verdadeira reforma. E termino, que já falei bastante,